Vamos para mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou explicar aqui basicamente todos os detalhes que eu posso passar sobre uma venda a seco. Venda a seco de uma opção, basicamente eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque não tem nada que pague mais prêmio do que isso. Porque se você usa, o crédito de uma opção para financiar uma estratégia, pode sim, obviamente, ter bons resultados, melhorar o hedge, melhorar a simetria, mas às vezes você está usando parte do crédito. E quando a gente fala de pagar, não tem nada que paga mais, não quer dizer que não tem nada mais rentável, mas quando a gente fala de receber crédito para assumir uma obrigação, a venda a seco é a melhor alternativa. Eu particularmente faço todos os meses, utilizo na carteira de todos os meus clientes que querem ter uma geração de taxa mensal, tudo obviamente dentro do gerenciamento de risco. E aqui hoje eu vou te passar o mapa para você entender como que eu calculo, o que eu faço, quais são as dicas que eu dou ali para você conseguir fazer uma venda de opção a seco tranquilo, sem dor de cabeça, tá? Bom, o lema das opções a seco basicamente seria: ganhe prêmios agora, mas assuma obrigações futuras. Partindo daqui, o que você tem que entender? É uma estratégia onde você vai vender opções sem ter o ativo objeto. Matheus, mas se eu vendo uma call tendo a ação, não é uma venda a seco? Não, é uma venda coberta, tá? Isso não é porque você está só vendendo a opção que você está fazendo uma venda a seco. Se você está vendendo uma opção tendo o ativo travando, é ali uma venda coberta. Se você está vendendo opção vendendo uma call mais dentro do dinheiro, é uma trava de alta. Tá? Se você está vendendo uma opção comprando uma call né? Vendendo uma call e comprando uma call um pouco mais fora do dinheiro, é uma trava de baixa. Então, quando você faz uma venda a seco, você só vende a opção, chama margem de garantia com a margem que está no tesouro. Tá? A venda a seco, só a opção. Garante um prêmio imediato, mas cria uma obrigação futura. Então, vendi a opção hoje, amanhã o dinheiro está na minha conta. Pode ser feita com calls e podem ser feitas com puts. Perfeito. Quais são os objetivos de uma venda a seco? Basicamente, seria gerar uma renda imediata, vendendo opções. E essa renda, Matheus, eu posso ter o dinheiro como garantia, vender uma put, vender uma call, pegar esses dois prêmios e colocar junto com a minha garantia para poder render juros durante esse período? Sim, pode. Por isso que eu falo, é uma estratégia muito lucrativa. E quando você fala de uma opção a seco, geralmente eu gosto de vender opções que estão fora do dinheiro. Ou em alguns casos, assim, bem na linha do dinheiro, mas pegando ali valor extrínseco. Depois eu entro um pouco mais nesse detalhe. Então, quando a gente fala de valor extrínseco, o valor extrínseco de todas as opções, sem exceção, no dia do vencimento, vão valer zero. O valor extrínseco é o prêmio pago pelo tempo, né, pelo período daquela opção, onde envolve volatilidade, envolve taxa de juros, envolve o θ também. Então, assim, é o tempo que é pago para poder permanecer com aquela obrigação. Quando chega no dia do vencimento, o extrínseco de todas as opções vão a zero. Independente se está tendo exercício, se não está tendo exercício, o que sobra é o valor intrínseco. Então, se eu sei que o valor extrínseco de todas as opções vai a zero, quando eu vendo valor extrínseco, eu sei que esse dinheiro é meu. Porque se eu vendi R$1 de extrínseco, eu sei que no dia do vencimento esse R$1 vai ser zero. Então, o dinheiro certo é você trabalhar uma estrutura onde você ganha com a passagem do tempo, tá certo? Então, gera uma renda imediata, lucra com a perda de valor da opção ao longo do tempo, porque ela tem o θ positivo, e aproveita a queda de volatilidade implícita para maximizar ganhos. Como eu te falei, o valor extrínseco ele é composto pelo θ, é composto pelo vega. Então, se a volatilidade diminui, as opções, tanto calls quanto puts, tendem a perder valor. Né? Então, se a opção perde valor, acaba favorecendo quem vende opção. Perfeito. Quais são os tipos de venda a seco que a gente tem? Basicamente, a gente vai ter a venda de call, que é indicando quando você não acredita que vai subir muito. Se você acredita que o ativo vai subir muito por qualquer razão, não faz sentido você vender call. Se você acredita que o ativo vai cair muito, independente do que esteja acontecendo, não faz sentido você vender put. Tá certo? Vamos lá. Ainda vou desmistificar uma coisa que falam muito das vendas de call, que o pessoal crucifica muito a venda de call descoberta. E vou falar que tem coisa que é muito mais arriscada, que é vendido por aí, mas eu vou entrar nesse detalhe também. Bom, basicamente, deixa eu até dar um zoom para ficar mais fácil de visualizar.
Bom, primeira parte aqui. Riscos da venda a seco. A venda de call descoberta, o risco de perda é infinita se o ativo disparar. Então isso é uma coisa que acaba assustando muito as pessoas. Fala, meu Deus, Matheus, perda infinita. Quer dizer que se eu ficar com R$100 de margem aqui, eu tendo a perder, sei lá, R$1 milhão? Não faz sentido. A perda infinita é porque é o seguinte, quando você vende uma call, a call é o direito de comprar o ativo. Então quando você vende esse direito para uma pessoa, a pessoa vai querer comprar o ativo. Então se a pessoa quer comprar o ativo, você vai ser obrigado a vender para ela, independente do preço que ela estiver sendo cotado na bolsa. Então se você vende uma call, por exemplo, que tem o strike 30, quer dizer que você vendeu para a pessoa o direito da pessoa comprar o ativo por R$30. Se o ativo estiver custando 34, 35, a pessoa vai querer comprar por 30, até porque ela ganha esse benefício de 4, 5 reais. Só que você vai ser obrigado a vender para ela por 30 e você vai entrar short. Caso você não tenha o ativo, você entra short. Você não vai ter que comprar o ativo por 35 para vender para a pessoa por 30. Você primeiro vende para a pessoa por 30 e depois recompra por 35, ou seja, tiraria 5 reais do seu bolso. Essa é a lógica correta. Não é vou ter que comprar por 35 para vender por 30. É ao contrário. Tá? A sua obrigação é de vender, não é de comprar para depois vender. Certo? Então, quando a gente vai para exercício numa call que você está vendido e você está descoberto, você simplesmente fica short no papel, fica short no ativo. E isso você pode depois travar o risco comprando uma call, dá para fazer inúmeras coisas. Então, o problema é você vender call descoberto alavancado. Problema número 1. Problema número 2 é você vender call descoberto em ativos que não tenham liquidez no mercado de opções. Aí você vai sofrer. Então, se você trabalhar vendendo call descoberto sem alavancar, em Petro, em Vale, em Bova principalmente, dificilmente você vai ter dor de cabeça, tá bom? Tem os mecanismos certos para você trabalhar. O meu preferido de todos é a Bova, por ser um índice, não é um ativo específico, então tem muito menos sensibilidade aí a commodities, a juros, a inflação, a dados econômicos de um modo geral. Bom, a venda de put descoberta, ela pode obrigar você a comprar o ativo muito acima do preço de mercado, né? Então, por exemplo, vendi uma put de strike 25, ou seja, a put é um direito de venda. Se eu vendi a put, quer dizer que eu vendi para uma pessoa o direito dessa pessoa vender. Ou seja, a pessoa pagou para mim, agora ela tem o direito de vender algo por R$25. Vamos supor que o ativo caiu para 15, essa pessoa vai falar, Matheus, quero te vender por 25. Aí eu vou ter que comprar por 25 algo que está valendo 15. Então eu fico com esse gap, né? essa assimetria não, esse spread entre o 25 e o 15 que seria o preço. Então esse seria o risco. Por isso que toda vez que você vender uma put, venda puts a seco de ativos que você queira colocar na sua carteira. Porque o maior risco que você tem em vender uma put é comprar o ativo pelo preço do strike. Esse é o maior risco que você tem. Então, se você está vendendo put de algo que você queira comprar, show de bola. O pior cenário, você compra o que você quer comprar. Então, e claro, por um preço que você considera justo, de acordo com o que a empresa entrega de resultados. Alavancagem. Pequenos movimentos podem gerar grandes perdas. Eu falo muito isso da galera do day trade, né? O pessoal do índice futuro. Quando o cara fala, nossa, fiz não sei quantos R$1.000, uma boleta lá do dia. Aí você vai ver o cara pegou, sei lá, 120 pontos do índice. Pô, 120 pontos de índice, se a gente para pensar, é 0,10% de oscilação. Então, não diria que é uma oscilação pequena, é uma oscilação inevitável. O índice ele vai andar ali 1,5%, considerando a range diária dele, tranquilamente. Ele vai andar pelo menos 1% no dia. Então, se ele anda pelo menos isso, o que faz você ter ou um grande lucro ou um grande prejuízo é o fato de você estar alavancado. Só que quando você está alavancado e você está negociando algo que você não controla a direção, tecnicamente isso vai gerar um baita de um desconforto, tá? Tanto no mercado de opções, seja fazendo day trade, seja fazendo swing trade. Então, o ideal é você saber dosar o quanto você pode alavancar. Isso vai depender do tamanho do seu patrimônio, vai depender do tamanho dos seus aportes. Tem umas regrinhas que a gente utiliza ali, principalmente no método do DMF, para saber o quanto você pode alavancar sem prejudicar o seu patrimônio. Isso é essencial. Necessidade de margem.
a garantia exigida pode ser alta, mas eu não vejo como um lado tão ruim, a não ser que você deixe o dinheiro na conta. Se você deixa o dinheiro de margem alocado num título público, pelo menos você vai estar ganhando os juros do período, que é o que a gente faz também lá na DMF. Vantagens da venda a seco. O prêmio recebido no início da operação, então você já recebe de imediato. O benefício do tempo ao seu favor, né? O θ positivo, que eu falo, a única certeza que a gente tem é que o tempo vai passar, então se eu posso ganhar dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro com isso. Execução é simples, então não precisa necessidade de uma estrutura complexa, você pode executar até pelo próprio home broker, não precisa ter uma plataforma de trading, né? Um Profit, um FlexScan, um OpLab, você consegue executar pelo próprio home broker ali da corretora. Cuidados essenciais, monitorar sempre a margem para evitar chamadas inesperadas. Geralmente a margem chamada pela B3 é de 15% sobre o Notional. Como assim? Vamos supor que você vendeu 100 puts de vale, de strike R$50. Ou seja, no pior cenário, você vai comprar 100 vales por R$50, que seria um valor de R$5.000. 15% disso seria mais ou menos R$750. Então, se você vende uma put de vale, ela tende a chamar de garantia pelo menos R$750 a princípio. Se essa opção entra no dinheiro, ou seja, se a Vale começa a trabalhar abaixo de R$50, muito provavelmente começa a aumentar. A regra que eu coloco para poder desmontar a operação, inclusive a gente tem umas regras ali para vendas a seco, é mais ou menos quando começa a trabalhar próximo de 38% a margem, né, ser 38% do notional. Aí a gente começa a ou fazer algum tipo de manejo, alguma rolagem, alguma coisa, ou até mesmo estopar a operação de acordo com o contexto, né? Mas sempre é bom você ter essas regrinhas para saber exatamente o que você vai fazer. Isso a gente também traz no método DMF. Se você quiser fazer parte, quiser conhecer como é que funciona o nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. Tem um link aqui embaixo, deve ter link aqui, na verdade não, clica aqui no meu canal do YouTube, vai ter um vídeo explicando, ou também lá no Instagram, tenho certeza que você vai curtir bastante. Cadê? Aqui. Evite opções longas fora do dinheiro, pois o risco pode superar o prêmio. Cara, isso das opções longas é algo muito popular, né, no nosso universo das opções. E acho que uma das grandes desvantagens da opção longa, além disso, é o fato de não ter liquidez. Então eu vejo muita gente propagando isso de compre opções longas, e aí mostra o resultado na carteira de uma porrada de opção valorizando. Se você pede para essa pessoa desmontar a sua operação e pôr o dinheiro no bolso, a gente não vai conseguir. A não ser que ela tenha caixa e essa call, por exemplo, seja uma call americana, aí ela consegue exercer o direito dela de compra e realizar o lucro, né, em cima do ativo. Mas se é uma put, por exemplo, put geralmente todas são europeias, né, então você não consegue exercer antes. Você fica meio à mercê da liquidez ali, que geralmente quando a opção é longa, até quando a gente fala de Vale, de Petro, você pega para 4 meses, 5 meses, 3 meses, às vezes você não consegue a liquidez que você espera, e se não tem liquidez, você paga spread. Pagar spread, preju, né? Analise a volatilidade antes da venda. Opções com IV alto são mais vantajosas. IV seria a volatilidade implícita, né, em inglês. Então, se a gente vende algo que tem mais volatilidade, como eu já falei, a gente tem mais valor extrínseco, mais prêmio de risco. O que eu gosto de calcular? Né? Muita gente se confunde porque o IV vai variar muito de ativo para ativo. Então, eu gosto de mais ou menos um período próximo de 30 dias, né? Acima de 20 dias úteis. Mas geralmente o que eu faço? Vamos supor que na próxima sexta-feira é vencimento de opção. Então, uma semana antes do vencimento, eu gosto de vender opções para o próximo vencimento. Então, semana que vem, vencem as opções de fevereiro. Então, é nesse momento que eu vendo opções para março. Essa é a dinâmica de prazo que eu costumo. Gosto de vender opções. Se é para gerar taxa na minha carteira, eu gosto de vender opções próximas do Delta 30. O que seria gerar taxa? Tenho o ativo e eu vou vender a opção. Aí fica uma venda coberta, né? Mas para você entender, só a parte de venda de opções, tá? Para ficar tranquilo. Gosto de vender próximo do Delta 30, desde que esteja me pagando um percentual superior à renda fixa, superior aos juros desse mesmo período. Quando eu vou vender uma opção a seco, somente a seco, é difícil eu vender só call ou só put. Eu gosto sempre de vender as duas para já captar mais prêmio. E as duas fora do dinheiro, porque se eventualmente, fazendo como se fosse uma venda de strangle, se eventualmente começa a vir para o lado das puts, essa minha call já vai estar me dando lucro.
Aí eu consigo rolar essa put para o próximo vencimento, ou consigo pegar essa put e trocar por uma call do mesmo strike, fazendo a venda de uma put no mesmo vencimento um pouco mais fora do dinheiro. Dá para fazer vários ajustes e vários manejos. Sempre se você não tiver alavancado. Se tiver com uma posição dentro do seu Notion, vai ser muito tranquilo fazer esse tipo de ajuste. Gerencie o risco com o stop financeiro ou hedge. Isso é importante também. O hedge a gente pode fazer de várias formas. Se você vender uma put, por exemplo, e cair muito forte, você pode travar comprando uma put, você pode travar entrando short no papel, você pode tentar financiar um pouco do prejuízo vendendo call, né, fazendo uma operação de posição contrária. Dá para fazer várias e várias coisas. E isso é muito legal, a gente ensina bastante disso também lá na comunidade do MF, até porque todas as estruturas que eu monto com opções eu faço ao vivo, compartilhando a minha tela, e todas ficam gravadas. Então até se alguém falar assim, isso não foi feito, não foi dito, eu pego o vídeo e mostro. Tá? Tudo que eu faço é gravado e registrado. Inclusive mais de 200 operações a gente fez já. Alternativas para reduzir risco, isso é bom, tá? Transformar em trava, até o exemplo que eu falei agora, vender uma opção e comprar outra para poder limitar as perdas, porque quando você trava, você limita o risco da estrutura. O hedge com ativo objeto reduz. O exemplo que eu falei, né? Vendi uma put, entrou no dinheiro. Muita gente fica desesperada, fala, Matheus, eu vendi put, o ativo caiu muito, eu não sei o que eu faço. Entra short. Porque quando você vende put, o que você tem que fazer? Comprar o ativo. Se você não tem dinheiro para comprar o ativo, vende o ativo. Porque aí você recebe esse dinheiro. Aí naturalmente, vamos supor, você vendeu uma put de strike 20. 1000 puts. Então você tem que ter 20 mil reais. Você fala, Matheus, eu tenho só 15. Lascou. Fica tranquilo. Se o ativo estiver custando 19, entra short no ativo. Vende o ativo a 19. Vende o ativo a 19. Por que acontece? Você tem a obrigação de comprar por 20 algo que você vendeu por 19. Então você vai recomprar o que você acabou de entrar short. Você perde só R$1 vezes 1000. Você vai perder R$1.000. Né? Mas é melhor do que você ter que ir para exercício e fazer todo aquele trâmite. É muito mais tranquilo. Definir limite de prejuízo e evitar dobrar a posição. Evita fazer preço médio, pelo amor de Deus. Tá? Isso é uma das maiores cagadas que as pessoas fazem no mercado. E definir limite de prejuízo é muito importante. Eu coloco limite de meta também. Como que eu faço de meta? Eu tenho uma planilha que eu deixei disponível para o pessoal, mas eu vou tentar explicar aqui para ver se fica claro. Vamos supor que eu vou ficar numa operação por 20 dias. Tá? O tempo de vencimento dessa opção é 20 dias. E eu vou pegar ali 2% de prêmio. Então, eu vou programar para olhar essa minha posição pelo menos 3 vezes. Eu divido esses 20 dias por 4, porque o último vai ser o vencimento. Então, a cada 5 dias úteis, eu vou olhar a minha operação. Então, vendi a call, vendi a put. Se, passados 5 dias, ela estiver me pagando um retorno proporcional ao que eu busquei, eu zero. Como assim, Matheus? Se eu quero ganhar 2% em 20 dias, ela teria que estar me pagando pelo menos 0,5% a cada 5. Então, se eu for olhar depois de 5 dias, ela estiver me pagando 0,5% ou mais, eu já desmonto a operação. E depois monto uma nova e vida que segue, mas eu já ponho no bolso. Tá? Essa é uma regra que eu sempre trago. Perfeito? Então, é basicamente isso que eu ia passar para vocês sobre as vendas de opções a seco. Gosto muito, dá muito dinheiro. E quem fala que não dá, não consegue achar uma justificativa que prove o contrário. A não ser que ela fale de alavancagem, etc. Mas se fizer com uma gestão alinhada, perfeita, bonitinha, não vai ter dor de cabeça. Eu dou a minha palavra. Tá certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gosta de opções, se inscreve no canal, deixa o joinha. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, deve ter alguma coisa escrita aqui na descrição desse vídeo para poder você entender ali melhor como é que funciona. Fechado? Tamo junto e até o próximo vídeo.